Ora, já lá vai quase uma semana que eu aqui não estou, portanto, é o momento oportuno para voltar a falar-vos, a falar convosco. Hoje eu irei falar sobre a Renascença, Iluminismo, Igreja, Reforma, Alfabetização, Lutero. Todos estes aspectos vão estar aqui presentes. Ora, nos séculos XIV a XVI, desenvolve-se um movimento cultural, artístico e científico europeu nascido em Itália. Esse movimento reconcilia a humanidade com os valores da antiguidade clássica que estavam esquecidos lá para trás da Idade Média. A ideia principal que está subjacente à Renascença é de que o homem é dotado de racionalidade, coloca-se, portanto, no centro do universo, constrói a sua própria visão do universo. Trata-se, portanto, de uma visão antropocêntrica em oposição à visão teocêntrica até então vigente. O homem, ser racional, coloca-se no centro do universo. Entre nós, o rei Dom João III vive parte desta época e tentou uma certa modernidade renascentista ao criar o Colégio das Artes, um nível de ensino pré-universitário, para o qual convidou alguns portugueses de prestígio e alguns ilustres professores estrangeiros. Mas, ao mesmo tempo, tinha sido Dom João III quem promovera a criação da Inquisição, o que é contraditório com o Renascimento. E isso viu-se logo a seguir. A Inquisição, existente em Portugal desde 1536, intrometeu-se nesse projeto do Colégio das Artes. Acusou alguns dos seus professores de terem simpatias pela reforma protestante e mandou-os prender. O Colégio das Artes é então entregue à Companhia de Jesus, que durante 2 séculos dominou completamente o ensino em Portugal. Era um ensino dogmático que preconizava a obediência cega aos mestres, em latim, avesso às ideias e ao pensamento do Renascimento. Também na Universidade de Coimbra, o rei chegou a contratar professores estrangeiros de elevado perfil numa tentativa de alinhar o ensino nacional com os ventos da época da Renascença. O historiador Oliveira Martins afirma com alguma ironia, dir-se-ia que uma nova era intelectual ia iniciar-se e Portugal demonstrar a força e a originalidade do seu pensamento. Outro tanto devia esperar nos tempos vindouros o Marquês de Pombal, mas no intervalo de 2 séculos as tentativas falharam igualmente e por motivos semelhantes. Pois então, 2 séculos depois, na reforma da Universidade, no século XVIII, quis Marquês de Pombal elevá-la ao nível do saber europeu de caráter iluminista. A parte mais notável da reforma é que diz respeito ao ensino científico com a criação das faculdades de medicina, de matemática e de filosofia natural, estando nestas incluída a física experimental, a química e a história natural. Também vieram professores estrangeiros de prestígio, mas pela segunda vez a modernidade europeia da época não vingou em Portugal. Nos séculos XVII e XVIII desencadeia-se então o movimento iluminista. É um movimento também cultural, filosófico, intelectual e social. Neles são de realçar os valores do racionalismo, a crítica ao absolutismo, a defesa das liberdades individuais, a valorização da ciência e um ideal de progresso.
Todavia, Portugal, desde o século XV, passa a lidar com três poderes contrários ao progresso civilizacional. São eles a Inquisição, a Companhia de Jesus e a Contra-Reforma. Contra-Reforma que se trata do movimento católico de resistência e combate à Reforma protestante. O Renascimento e o Iluminismo na Europa, dos séculos XV ao século XVIII, são movimentos marcantes da modernidade europeia. Mas, entretanto, e a par disso, merece uma grande relevância o cisma no seio da Igreja Católica que dá origem à Reforma protestante e, por consequência, à Contra-Reforma. Contra-Reforma que é desencadeada pelos partidários conservadores da Igreja. O personagem que desencadeia a grande ruptura no seio da Igreja é Martinho Lutero. Lutero era um estudante de Direito na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Tinha uma educação católica muito severa da parte dos pais e vivia em constante inquietação com o sentimento de pecado, de tal modo que a todo momento ele precisava de se confessar. Num dia de tempestade, caiu perto de si um raio que o deixou apavorado e pensou que se morresse naquele momento iria para o inferno por estar em pecado. Então ele gritou: "Ajuda-me, Santana, eu me tornarei monge." E, de facto, Lutero acabou por ingressar no convento de Santo Agostinho, mas continuava numa grande inquietação interior, a ponto de, por vezes, se confessar 2 vezes num só dia. Depois de se tornar frade na Ordem de Santo Agostinho, Lutero faz uma visita a Roma entre 1510 e 1511. Ficou chocado com o que lá observou. Grande corrupção moral e religiosa, incluindo a existência de bordéis especialmente frequentados por clérigos. Isso era a prova completa da hipocrisia da Igreja Católica, com um particular realce para a sua doutrina sobre a sexualidade. Um assunto que foi igualmente objeto de crítica implacável por parte de Lutero foi a cobrança de indulgências, que eram destinadas à construção da Basílica de São Pedro. As indulgências eram doações em dinheiro, a troco de perdão dos pecados dos familiares, dos crentes falecidos. Assim sendo, os familiares falecidos saíam do purgatório em direção ao céu, em troco do pagamento da indulgência. Os que quisessem ter o perdão dos pecados, já nesta vida, tinham que pagar mais. A propaganda das indulgências apregoava que mal se houve a moeda tilintar no fundo do cofre, logo uma alma voa para o céu. Lutero escreveu as suas 95 teses e afixou-as na porta do castelo de Wittenberg. Uma das suas teses dizia que dar ao pobre ou emprestar ao necessitado é mais justo aos olhos de Deus do que comprar indulgências. E chegou Lutero a dizer que, sendo o Papa muito rico, que devia pagar ele com o seu dinheiro a construção da Basílica. Lutero insurge-se, pois, contra o Papa e proclama que a verdadeira mensagem de Cristo é que se retira diretamente dos textos bíblicos, na sua origem, na sua versão original, e não em pequenos excertos que são preparados pelo clero e entregues ao povo para os ler. Proclama então que o povo deve ter acesso à mensagem cristã a partir da Bíblia no seu texto original e, por isso, incentiva as autoridades da época a criarem escolas nas paróquias para ensinar as crianças a ler e a escrever. Isto teve um impacto muito grande na alfabetização dos países que aderiram à Reforma Protestante. Lutero é, pois, a primeira personalidade histórica
que proclama o direito universal das crianças aprenderem a ler e a escrever, propondo que os Estados criem escolas para todos os meninos e todas as meninas. Ora, estávamos então, nesta altura, no século XVI. A reforma protestante não é um processo que se possa confinar à Igreja Católica. As nações e monarquias eram subordinadas ao poder do Papa e, consequentemente, as divisões ocorrem também entre as nações, o que dá origem à reforma com tonos de natureza política. Lutero, perseguido pelo Papa e pelo imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que era Carlos V, Lutero é acolhido então e guardado em segredo no castelo do príncipe Frederico III da Saxónia. Foi aí, no castelo de Wartburg, que Lutero fez a tradução da Bíblia do grego para o alemão. Estávamos perante um cisma de grandes proporções na Igreja Católica e de enormes consequências religiosas, políticas e culturais. O cisma religioso dá origem à Guerra dos 30 Anos, que decorre entre 1618 e 1648. Nós, portugueses, estávamos entregues à Inquisição, aos jesuítas e aos monarcas fiéis a Roma. Enquanto outros povos europeus alfabetizavam os cidadãos e educavam-nos no culto da razão, da dúvida metódica, do espírito crítico e da liberdade de consciência, por cá, ao invés, educava-se o povo para a ignorância, para o rebaixamento das consciências, incutia-se o temor da autoridade e no ensino das elites recorria-se às formas abstratas de Aristóteles, ditas e faladas em latim. As estatísticas comparativas quanto à taxa de alfabetização das populações não podem enganar-nos. Durante o século XVIII, a Escócia atinge a cifra de 75% de homens alfabetizados e 40% das mulheres. A Suécia, no século XVIII, 80% dos homens já eram também alfabetizados. A Prússia, que é uma região da Alemanha, nos finais do século XVIII, mais de 70% da população era também alfabetizada. Na França, em 1789, 47% dos homens e 27% das mulheres eram alfabetizadas. Portugal, em 1878, portanto, no ano que está mais próximo de nós, 82% da população era analfabeta. E em 1900, ainda maior, mais de 70% da população portuguesa era analfabeta. Num conjunto de países, num estudo que abrange um conjunto de países, Portugal apresenta o pior perfil evolutivo das taxas de escolarização entre 1870 e 1930. Ora, esse período, que abrange um estudo com mais 13 países, portanto, 14 com a inclusão de Portugal, as taxas de escolarização em Portugal são as mais baixas de todos os países e correspondem a 13%, 22%, 22%, 21%, 19%, 14% e 27%. Estamos a falar de percentagens de alfabetização. E no final desse período, o país tem a pior taxa de alfabetização no conjunto dos países avaliados. Por cá reinava o absolutismo e o aprisionamento das consciências, enquanto grande parte dos países europeus prosperava em liberdade,
com a ciência, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Os números falam por si. Onde a leitura era dever religioso, a alfabetização generalizou-se. Onde a Igreja reservava o texto da Bíblia à sua própria interpretação, o povo permaneceu analfabeto durante séculos.